Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a nossa última revisão sobre superlativo. Vamos começar. Superlative, em inglês superlativo. Eu tenho aí um conceito para vocês na tela, olha só, eu vou traduzir para vocês. O superlativo expressa uma qualidade máxima a um nível muito alto até um nível máximo. Superlativo relativo ocorre quando a qualidade de um ser está associado, quer dizer, está exaltado em relação aos outros seres. O que seria o superlativo relativo? Existem dois tipos de superlativo, o absoluto e o relativo. No caso do relativo, é quando eu uso o mais a mais. Na língua portuguesa, nós falaríamos a mais bonita ou mais bonito. Em inglês, nós usamos o the most, tá? Esse the most quer dizer o mais a mais. Então vamos começar aí. A primeira regrinha, para adjetivos longos, as regras basicamente são as mesmas do comparativo de superioridade. Quando eu tenho adjetivos longos, com três ou mais sílabas, eu vou acrescentar o the most antes desse adjetivo. Porém, quando eu tiver adjetivos terminados em FUL, ED, OUS, RE e ING, eu também vou acrescentar esse the most antes do adjetivo. Tá? Então aí eu tenho alguns exemplos, olha só. Eu tenho the most quer dizer o mais a mais, ele sempre virá antes dos adjetivos compridos, né, de três ou mais sílabas, ou terminados em FU, ED, ER, ING, OUS. Aí eu tenho aí important. Important tá de preto. Important, ele é um adjetivo considerado grande. Por quê? Porque ele tem três sílabas. Três sílabas e três sons vocálicos. É a partir dos sons vocálicos que eu meço a quantidade de sílabas de uma palavra na língua inglesa. O important tem três sílabas, tem três sons vocálicos, então antes dele eu vou acrescentar o the most. Abaixo do important eu tenho unbelievable. Unbelievable quer dizer inacreditável. Unbelievable tem cinco sílabas, cinco sons vocálicos. Então antes do unbelievable eu vou colocar o the most também. Então the most unbelievable é o mais inacreditável. Helpful. Helpful quer dizer solícito, útil. Ele terminou em FUL. A priori ele é um adjetivo de sílabo, porque ele tem dois sons vocálicos, duas sílabas. Porém ele terminou em FUL e eu vou acrescentar o the most antes dele. The most helpful seria o mais útil. Aí eu tenho the most interested. Interested quer dizer interessado, interessada. Terminou em ed. Então eu vou acrescentar o the most antes dele. The most interested, o mais interessado, a mais interessada. Aí eu tenho aí ridiculous. Ridiculous quer dizer ridículo, ridícula. Terminou em OUS, então eu vou acrescentar o the most antes do adjetivo. Aí eu tenho aí insecure. Insecure quer dizer inseguro, insegura. Terminou em RE, eu vou acrescentar o the most antes desse adjetivo. Aí por último eu tenho interesting. Interesting é interessante. Terminou em ing, vou acrescentar o the most também antes desse adjetivo. Agora, quando eu tenho adjetivos curtos, né? O que seria um adjetivo curto? De duas ou menos sílabas. O que acontece? Eu acrescento EST ao final desse adjetivo. Tá? Esse EST, como vocês veem aí na tela, ele representa o most. Tá? Então, esse EST ao final do adjetivo, ele vai dar esse conceito de superlativo ao adjetivo. Aí eu tenho aí tall. Tall quer dizer alto, tá? A palavra está na cor preta. Tall quer dizer alto. Então eu vou acrescentar o EST a esse adjetivo, ele vira tallest. Sempre lembrando que eu tenho que usar o artigo. Esse THE em verde aí é o artigo definido, que quer dizer o ou a. Tá? Então, the tallest é o mais alto, a mais alta. Aí eu tenho aí short. Short é baixo, baixa. Então eu vou acrescentar est, vira the shortest. Sempre lembrando de colocar o artigo antes do adjetivo. Aí eu tenho aí cool. Cool quer dizer legal, bacana. Eu acrescento est ao final, vira coolest. Com o artigo the coolest, ou mais bacana, ou mais maneiro. Aí eu tenho aí hard. Hard quer dizer difícil. Em um contexto de adjetivo também ele pode ser traduzido como pesado, tá? Árduo. Então, hard, acrescento est, ele vira hardest, com o artigo the hardest, ou mais difícil. Aí eu tenho aí nice. Nice é legal,
bacana, pode ser bom também, dependendo do contexto. Porém, o nice ele já terminou em letra E. O que acontece com adjetivos curtos terminados em E? Eu acrescento somente o ST e o artigo antes desse adjetivo. Então, nice no superlativo vira the nicest. Aí eu tenho aí o seguinte, adjetivos curtos terminados em Y, olha só, eu tenho aí pretty, pretty é linda, bonita, terminou em Y. O que acontece quando eu tenho adjetivos curtos terminados em Y? Eu vou contar o seguinte, se esse Y for precedido de consoante, vogal, consoante, nesse caso a letra T, aí ela emite um único som, então ela é contada como uma única letra. Então o T é uma consoante, o E é uma vogal e o R é uma consoante. É aquela regrinha do CVC, consoante, vogal, consoante. Isso aconteceu, eu tiro a letra Y, acrescento IST. IEST, tá? Então o adjetivo vira prettiest, sempre colocando o artigo antes do adjetivo. The prettiest, a mais linda, a mais bonita, a mais bela. The prettiest. Aí eu tenho aqui os adjetivos, desculpa, aí eu tenho aqui adjetivo curto, monossílabo, formado por consoante, vogal, consoante, que é o caso do big. O big ele é formado por consoante, olha só, letra G consoante, I vogal, B consoante. O que acontece? Eu dobro a última letra e acrescento EST. Então o adjetivo vira the biggest. Aí no slide eu coloquei bigger, mas eu vou consertar aí, tá? Na tela. Tá? The biggest, EST, o maior, tá? The biggest, o maior. Aí eu tenho aqui os adjetivos irregulares, que são aqueles que se modificam por completo. Por exemplo, good é bom. O superlativo de good é the best, ou melhor. Bad é ruim. O superlativo de ruim é pior, ou pior, the worst. Aí eu tenho far. Far é longe. O superlativo de far é the farthest, ou mais distante. Tá? Então, esses são os adjetivos irregulares. Por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu também vou gravar um vídeo com as orientações da atividade avaliativa de vocês. Tá? Então,